Irmão Paulo vai ficar aqui comigo hoje, porque nós vamos agora trazer uma reflexão para a sua vida. E como eu vou falar hoje sobre 1 século e 4 conselhos, o irmão Paulo vai estar aqui representando 1 século. Amém? Então, os irmãos vão entender durante a reflexão, porque hoje eu quero trazer 4 conselhos, 4 segredos para as nossas vidas, baseado na vida de um homem da palavra de Deus, que também tinha 100 anos, e também comparar essas reflexões na vida do nosso irmão Paulo. Então, eu quero fazer vou interligar essas lições com aquilo que o irmão Paulo vivenciou e também com aquilo que nós temos hoje para aprender à luz da palavra de Deus. 1 século, irmãos, 1 século. Você sabia que, segundo os dados do IBGE, há desde 2022, né, esses dados são de 2022, há cerca de 37 mil pessoas no Brasil que têm mais de 100 anos. Você tinha noção de que tinha essa quantidade de pessoas com mais de 100 anos? 37 mil. É claro que isso corresponde a 0,02% da população, mas ainda assim é um número considerável, né? E em Volta Redonda, segundo os dados do IBGE de 2022, havia 41 centenários naquele ano de 2022, que é uma base que a gente tem aí, né, para os dados aí estatísticos. Ou seja, se a gente considerar que o irmão Paulo chegou agora, a gente tem 42. Se nenhum deles, né, partiu de 2022 para cá. Então a gente só está vendo aí que não é um número alto, não é um número grande, é um número baixo de pessoas que conseguem chegar a essa bênção de 100 anos. O irmão Paulo nasceu em 18 de julho de 1924. E assim como esse ano de 2024, as Olimpíadas serão na França, em Paris. Naquele ano também foi em Paris, na França, as Olimpíadas. Eu lembro disso, eu acompanhei, né? Então eu sei que posso dizer facilmente que foi. O Google nos ajudou a se lembrar disso, tá? Então eu pesquisei algumas coisas que passaram a existir de 1924 para cá. É claro que eu não peguei as coisas mais novas, porque a gente, né, não vou falar de internet, celular, essas coisas, mas vim pegando as coisas um pouco lá de trás. Em 1927, que foi a primeira transmissão de televisão bem-sucedida. Em 1927, a penicilina não existia até 1928. Ou seja, em 1928, Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina e assim o primeiro antibiótico. Antes desse tempo, pessoas morriam por coisas pequenas, febre, boba, as pessoas morriam porque não tinha ainda o antibiótico. Em 1928 foi criado. Em 1935 foi criado o radar, que revolucionou a navegação e a guerra. Você pega hoje seu celular e vai para qualquer lugar, né, com GPS. Naquele tempo, em 1935, foi que começou o radar. O nylon também nasceu em 1935. Foi o primeiro polímero sintético daquela época para cá. E a energia nuclear foi em 1942, a primeira reação controlada por Enrico Fermi. E o DNA, a estrutura de DNA, foi descoberta em 1953. O microprocessador, o primeiro microprocessador, passou a existir em 1971. A Intel lançou o primeiro processador chamado Intel 4004. E os telefones celulares começaram a existir em 73. Eu achei até que era um pouco mais recente, mas em 73 que começaram a existir os primeiros celulares, ou seja, os primeiros telefones portáteis. E alguns fatos importantes que aconteceram de 1924 para cá. Olha, 1929, a crise da Bolsa de Valores em Nova York, conhecida como a Grande Depressão. 1930, foi a Revolução que Getúlio Vargas marcou, né, o fim da Primeira República aqui no Brasil. Em 1933, Adolf Hitler tornava-se o chanceler da Alemanha. E em 1937, foi o lançamento do primeiro longa-metragem de animação. Quem chuta quem é? Qual foi? Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, 1937, foi o primeiro longa de animação. Em 1939, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o fim do Estado Novo e o início do processo de redemocratização no Brasil. E em 1947, o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1949, a fundação da OTAN.
Em 57 houve o lançamento da Sputnik pela União Soviética, marcando o início da corrida espacial, junto com os Estados Unidos nessa guerra aí, né? E em 1963, Martin Luther King Jr. fez a sua marcha lá em Washington e aquele discurso tão conhecido, Eu Tenho um Sonho. E em 63 ainda foi assassinado o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Em 69, o homem pisou na Lua. Alguns duvidam disso ainda hoje, enfim, há, né, várias teorias, mas segundo a história, em 69, o homem pisou na Lua com a missão Apollo 11. Em 88 foi a promulgação da nossa Constituição. Em 89 foi a queda do Muro de Berlim. E em 94, Nelson Mandela tornou-se presidente da África do Sul após o Apartheid. Você tem noção de que tudo isso aqui passou enquanto Irmão Paulo já estava conosco? Já, né, estava aqui, já havia nascido em 1924 para cá, tudo isso aí aconteceu e de alguma forma o irmão Paulo presenciou, vivenciou, ou tomou ciência disso em algum momento, né, da sua vida até aqui. Agora, eu fiquei me perguntando, fiquei pensando, né, que reflexão traria, como que a gente poderia falar alguma coisa nos 100 anos do irmão Paulo. E então, né, depois de muito ler, procurar, estudar, corre para lá, corre para cá, eu fui para o texto de Gênesis capítulo 17. E eu quero hoje passar por alguns textos do Gênesis 17 e 18, então não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, e tirar 4 segredos de um homem que viveu, né, nessa época, vivia já um século de vida, e vou também tentar sempre fazer essa comparação aqui com a vida do irmão Paulo. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 17, versículo 1 e 2. Gênesis é muito difícil de achar, né? É o primeiro livro da Bíblia, então não tem erro. Só você pegar a Bíblia aí e virar a primeira página, você chegou em Gênesis. Gênesis 17, versículos 1 e 2. Amém, queridos? Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Antes de tudo, querida, a primeira coisa que precisa ficar muito clara aqui é que toda glória pertence a Deus. Ele é quem chama, capacita, usa e realiza. A bênção de completar 100 anos vem da dádiva, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é um presente do Senhor e é a glória para Deus. Sempre que eu converso com o irmão Paulo, e sempre que a gente pode falar sobre isso, ele fala assim, eu falava assim, irmão Paulo, está chegando em 98, está chegando em 99, a gente estava contando, né? E ele falava assim, pastor, é só a graça de Deus, é só pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor. O tempo todo, irmão Paulo sempre compartilhou dessa bênção de entender que estar nessa idade é uma bênção do Senhor, é a graça do Senhor. É interessante olhar para esse versículo 1 e 2 de Gênesis 17, que é a primeira vez na Bíblia que o nome El Shaddai é mencionado, referindo-se a Deus. E El Shaddai, nós conhecemos esse termo e sabemos que ele significa o Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele chama Abraão, ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou te chamando. Eu estou fazendo uma aliança com você. Não era Abraão que fazia uma aliança com Deus, era Deus que fazia uma aliança com Abraão. Deus estava chamando Abraão para uma missão, assim como ele chamou o irmão Paulo para uma missão, por um propósito, e vem cumprindo esse propósito na vida do irmão Paulo até os dias de hoje. Agora, há uma referência aqui nesse texto que Deus disse a Abraão, ele disse o seguinte, ande na minha presença e seja perfeito. A ideia de andar na presença do Senhor é entender que os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Não duvide, não tenha dúvida disso, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode fazer nada escondido de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele te vê aonde você está. Andar na minha presença, o Senhor dizendo isso a Abraão, significava dizer, eu estou te vendo. Fique comigo, porque eu estou te vendo. Você está sob os meus olhos, então fique comigo, ande comigo. E a palavra perfeito, ser perfeito, não é a ideia de ser impecável,
Não é a ideia aqui de não ter imperfeições, mas a ideia de ser alguém honesto, sem culpa, sincero, inteiramente dedicado ao Senhor. E como eu olho para o irmão Paulo, eu consigo ver um homem que é honesto, que é sincero, que busca viver a sua vida debaixo da presença do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, inteiramente dedicado ao Senhor. Amém, queridos? Quando eu consigo aplicar essas lições, olhando para Abraão e olhando também, de uma forma muito especial para alguém que está do nosso lado e vendo isso sendo concretizado na sua vida, eu queria destacar então 4 segredos de alguém que tem 100 anos, 4 segredos de um centenário e de como nós podemos aprender com um homem de 100 anos. Primeira lição, primeiro segredo, primeiro conselho, está no versículo 17. Vai lá, fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos passar por alguns versículos. Gênesis 17, 17, que diz assim: Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? O que eu estou aprendendo aqui? Qual é o primeiro segredo, a primeira lição de um homem centenário? Nunca duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Nunca duvide do poder do Senhor. Nunca duvide do que Deus pode fazer através de você, não importa a sua idade, não importa a sua posição, não importa onde você esteja, nunca duvide do que Deus pode fazer. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus disse para Abraão que de Sara nasceria o seu filho, de quem viria a descendência, essa descendência que seria essa grande nação. Porém, Abraão, ele sabia que a sua esposa era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos, ela não podia dar à luz, e ela já tinha 90 anos de idade, ele já tinha 100 anos de idade, e quando ele ouviu isso, ele riu no seu interior, ele riu consigo mesmo, no sentido de duvidar, naquele primeiro momento, se isso fosse possível. Embora a gente tenha visto aqui em Abraão essa atitude, a gente sabe no decorrer da história que Deus cumpre a sua palavra e Deus dá um filho a Abraão na sua velhice. Deus dá a Isaque, filho de Sara e filho de Abraão, para que então viesse a cumprir essa promessa, essa aliança que Deus havia feito com Abraão, de onde viria uma grande nação. O que eu aprendo aqui, o primeiro segredo que eu aprendo aqui com um homem de 100 anos, é que nós não podemos duvidar do poder do Senhor e daquilo que Ele pode fazer através das nossas vidas. Deus está te chamando para algum objetivo? Deus tem te incomodado para algo? Deus tem te chamado para fazer algo mais? Deus tem te colocado em situações para que você seja usado pelo Senhor? E em quantos momentos você está olhando para isso e pensando: não, eu não, mas é outra pessoa, não, mas eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei dizer. Ouviu agora um testemunho aqui do irmão Paulo que, passando mal, com a saúde ruim, ele se levantou e foi para a missão que ele tinha para cumprir, que era levar uma palavra lá na congregação, e Deus usou a vida dele, o curou naquele momento, e ele pôde ser usado pelo Senhor. Por quê? Porque a gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Amém? Primeira coisa, querido, pare de duvidar. O Senhor tem grandes coisas por fazer e para fazer, e Ele vai realizar o impossível, porque não há nada impossível para o Senhor. Por isso, no dia de hoje, não duvide do que Deus pode fazer através da sua vida. Estamos juntos? Amém? Primeiro segredo é esse. Segundo segredo, não vou demorar hoje, vai ser rápido. Segundo segredo, versículo 23. Bora? Desce mais um pouquinho aí. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia na sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Segundo segredo, segundo conselho, segunda lição: obedeça ao Senhor, sem questionar e sem procrastinar. Obedeça, sem questionar e sem procrastinar. Nesse mesmo dia que Deus estava afirmando sua aliança com Abraão, Ele chamou Abraão e falou o seguinte: olha, Abraão, a partir desse momento, a partir desse dia, eu estou firmando a minha aliança com você, e vai ter uma marca que vai nos identificar, vai identificar o meu povo. Essa marca será a circuncisão.
E a partir de hoje, você vai pegar o seu filho, e você vai pegar todos os homens da sua casa, e você vai circuncidar todos eles, e a partir desse momento, todos os nascidos, homens da sua descendência, no 8º dia de vida, será circuncidado. Eu acho interessante quando eu olho para esse texto, no versículo 23, e o texto diz que naquele mesmo dia, Abraão pegou o seu filho Ismael, porque ele já tinha Ismael, isso é um papo outro dia, né, mas ele tinha um filho da sua concubina. Ele pegou o seu filho Ismael, ele pegou os seus descendentes, pegou todos da sua casa, e ele também, e todos eles foram circuncidados naquele mesmo dia. Pensa comigo, talvez depois de ouvir aquilo, Abraão pudesse ter pensado, amanhã a gente faz isso, né? Não precisa fazer hoje que eu posso fazer amanhã, né? Então eu vou deixar para amanhã a gente acorda, a gente faz isso num novo dia. Semana que vem a gente junta a turma, até juntar todo mundo, é uma ordem, ok, mas de repente eu posso esperar um pouquinho, Deus vai entender que até eu juntar todo mundo vai demorar um pouquinho, não, ele pegou naquele mesmo dia, quando o Senhor se retirou de falar com ele pegou todos os seus homens, pegou o seu filho e circuncidou todos naquela mesma hora, no mesmo dia. Por quê, irmãos? Porque Abraão nos ensina que obediência é para agora. Obediência é para esse momento. Quem estava aqui domingo passado, domingo quando a gente falou de família, você vai se lembrar que quando eu falei de obediência, tinha 3 Is da obediência. É obediência imediata, inteira e interna. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo uma obediência imediata, inteira e interna. Em um outro momento, já com seu filho Isaque, Abraão, o que Deus faz com Abraão? Abraão, você vai me dar o seu filho Isaque, você vai sacrificar seu filho a mim. Você lembra dessa história também? É mais para frente, mas eu vou só citar aqui para a gente identificar mais um momento que Abraão ele é obediente de forma rápida, direta e sem procrastinar. Diz o texto que naquele mesmo dia que ele pediu, no dia seguinte, na madrugada, ele se levantou, pegou o jumento, pegou todas as coisas, pegou seus servos, pegou Isaque e foi em direção ao sacrifício para cumprir com a ordem que Deus havia lhe dado. Porque Abraão entendeu que obediência é sem questionar e sem procrastinar. Amém, irmãos? O segundo segredo de um homem centenário é que nós precisamos aprender a ser obedientes, sem procrastinação e sem resistência. Se Deus disse, faça, faça. Se Deus disse, não é por esse caminho, não é por esse caminho. Pode estar todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Quem nunca ouviu isso da mamãe, né? Você não é todo mundo. Não é, mas todo mundo está fazendo que nada. Você obedece à palavra de Deus. Porque a ordem do Senhor deve ser obedecida sem questionar e sem procrastinar. É para hoje, é para agora. Não questione as ordens do Senhor, porque se Ele disse, Ele tem certeza de que aquilo é para nós e que é verdadeiro. Eu tenho certeza que em toda a vida do irmão Paulo, se a gente pudesse aqui, daqui a pouco, né, a gente vai ter um momento de comunhão ali fora, a gente vai poder ouvir outras histórias do irmão Paulo. Tenho certeza que quantos de nós poderíamos ouvir várias e várias histórias que o irmão Paulo pode compartilhar com a gente e dizer assim, olha, quando eu obedeci, deu certo. Quando eu obedeci a Deus, foi assim. Quando eu obedeci, por quê? Porque a gente entende e percebe que a obediência é aquilo que nos move ao coração de Deus. Amém? Segundo segredo, então, de um século, é que nós devemos obedecer sem questionar e sem procrastinar. Terceiro segredo está em Gênesis 18, de 1 a 3. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Terceiro segredo de um século é, faça de tudo para servir e ter intimidade com Deus. Dedique toda a sua vida para servir e ter intimidade com Deus. Nós temos aqui um momento ímpar na vida de Abraão,
o que nós chamamos de cristofania. O que é uma cristofania? É uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. E a gente vê, quando que a gente sabe que é uma aparição de Cristo? Quando a pessoa que se prostra diante dessa aparição, a aparição não rejeita a adoração. Quando é um anjo apenas, um anjo rejeita a adoração. Ele fala, levante a adoração só a Deus. Mas quando o homem, né, qual está se vivendo aquele momento, como nesse aqui, Abraão, ele se prostra, ele presta culto, e a aparição ali, que é esse homem aqui, que é Jesus, recebe a adoração, está claro para nós que é o próprio Deus encarnado naquele momento, falando com Abraão. É algo específico para um momento antes da revelação da palavra de Deus, que o povo precisava vivenciar, inclusive Abraão, que precisou daquele tempo, daquele momento. Quando a gente olha para essa situação, Abraão se prostra diante dele, e ele faz de tudo para ter um tempo de intimidade com o Senhor. Primeiro, é nítido que ele pede, Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante, ou seja, não continue seu caminho, não vá sem ficar um pouco com este teu servo. Você sabe o que Abraão faz nesse momento? Porque Jesus, ele para ali, né, e ele fica ali junto de Abraão, e Abraão, ele corre, ele vai até os visitantes, ele chama-os para perto, ele senta eles ali pertinho, ele corre até a tenda dele, vai lá e fala para Sara, Sara, prepara aí agora um pão aí para os nossos visitantes. Ele corre até o gado dele, escolhe o melhor novilho, o melhor gado que ele tinha, e ele se apressa em prepará-lo, e você não pode se esquecer que era no maior calor do dia, que está escrito aqui. Isso significa que era em torno de que horário? Meio-dia. Era aquele horário quente, calor. Nós estamos falando de deserto, queridos. Nós não estamos falando de julho, que está fresquinho. Nós estamos falando de deserto, calor, muito quente. E Abraão já tinha pelo menos 100 anos. E ele correu para lá, correu para cá, veio aqui, desenrolou, foi ali, buscou. E ele não parou até que ele pudesse servir aos seus visitantes a melhor comida e dar a eles o melhor da sua generosidade. Porque Abraão serviu ao Senhor com generosidade. Ele fez tudo para servir e dar o melhor ao Senhor. E ele pediu, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser, mas fica aqui um pouquinho. Querido, presta atenção. Eu acho que em muitos momentos a gente não tem noção do valor do que é estar em intimidade com Deus. Abraão falou assim, fica só um pouquinho. Um pouquinho já seria suficiente. E quantas vezes nós estamos negligenciando o nosso tempo com Deus? Quantas vezes nós não estamos fazendo de tudo para servi-lo, para dedicar a Ele o nosso tempo, a nossa adoração, a nossa intimidade? Irmãos, eu olho para a vida do irmão Paulo, e eu, né, desde que a gente está aqui, desde que eu estou nessa igreja, já fazia 12 anos já pastoreando essa igreja, e um homem que não mede esforços, queridos, para estar na casa do Senhor. Fui lá visitá-lo, a filha dele estava lá, né? A gente foi lá, a gente conversou um pouquinho, e ela estava preocupada assim, pastor, ele quer ir na igreja domingo, mas ele ainda está assim, precisa de cuidados e tal, se ele for. Eu falei, irmã, fica tranquila, se a gente for, a gente vai dar um jeito de trazê-lo aqui, a gente vai conversar com ele, vamos caminhando com ele, vamos colocar ele dentro. Por quê? Porque ele não quer deixar de estar. Ele quer estar aqui, ele quer estar na casa do Senhor. Sempre que foi solicitado, desde que eu estou aqui, ele sempre foi solicitado para ensinar, para lecionar, para testemunhar, para dar bons conselhos. E o irmão Paulo nunca disse não. Quantas vezes a gente precisou, irmão Paulo, só pode ir lá na turma dos adolescentes, dos jovens, dá lá um testemunho, conta para eles, né? Aí o irmão Paulo vai lá e tira onda com a gente, vai lá e coloca, vou nem fazer, ele coloca lá a mão lá no pé, né? E tira onda com a gente, e entra e fala assim, gente, né? E dá lá todos os conselhos que ele tinha para dar. No início do meu ministério aqui, o irmão Paulo era o homem das mídias, não era o Léo não, era o irmão Paulo. Ele chegava aqui, no templo atrás, ele vinha com a filmadorazinha dele, quantos se lembram disso? Com a filmadorazinha dele, olha lá, ó, várias pessoas, e filmava tudo. Tem um acervo lá, né, um acervo de todas as filmagens e fotos. Né, ele começava com a câmera, depois estava ele com o celular. Né, chegava com o celular dele e tirava foto das crianças, das cantatas, dos momentos. Por quê? Sempre querendo servir. Liderou os embaixadores do rei, com muito afinco, com muita dedicação. Liderou trabalhos evangelísticos, congregações, congregação de Floriano e tantas outras missões. Tesouraria da igreja e tantas outras coisas.
E ainda assim ele está aí, ó, sempre se dedicando, se entregando, servindo. E por quê? Porque nós não podemos medir esforços para servir e ter intimidade com o nosso Deus. Nunca pense que você já fez o suficiente para Deus. Apenas continue fazendo e dando o seu melhor ao Senhor dos Senhores. Amém? Em último lugar, versículos 22 a 25 do capítulo 18. O texto diz assim: Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se, Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? A última lição e o último segredo aqui de um centenário é: não pare de interceder pela misericórdia e pela graça do Senhor. Não pare de clamar e de pedir pela misericórdia e pela graça do Senhor. Depois da visita destes homens, né, e desse momento de aparição do próprio Cristo junto com dois anjos, o Senhor volta e esses anjos eles vão até Sodoma e Gomorra. E o objetivo daqueles anjos era destruir Sodoma e Gomorra, porque subiu aos céus o clamor de que aquela cidade era uma cidade perversa, uma cidade promíscua, e que estavam todos fazendo tudo contrário à palavra de Deus, e Deus mandou aqueles anjos lá para lá destruir aquela cidade. E enquanto aqueles anjos estavam indo lá, o Senhor estava com Abraão, e Abraão então começou a clamar a Deus por misericórdia àquele povo. Ele começou nos 50. Se houver 50 justos lá, o Senhor ainda vai destruir. E se houver 40, e se houver 30, até 10. E ele foi clamando, e foi pedindo. Senhor, se tiver 10 justos lá, e Deus falou com ele assim: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Pasmem, não havia 10 justos naquela cidade, porque os anjos chegaram até ali, e aquela cidade foi destruída. Mas ainda assim, Deus poupou a família de Ló. Por quê? Porque Abraão pediu, clamou, intercedeu por misericórdia e graça diante do Senhor. Numa conversa gravada com o irmão Paulo, no podcast que a gente teve, essa que eu citei para os irmãos, se os irmãos tiverem dificuldade para achar, me pede depois, que eu estou com um link aqui no WhatsApp, só te enviar. E nessa conversa gravada, no final da conversa, eu falei assim: irmão Paulo, deixa um conselho para os mais novos. E os mais novos são todos vocês. Todos, tá? Então todos nós somos os mais novos. E irmão Paulo falou assim: oração. O conselho que eu posso dizer e deixar é oração. Eu sempre tiro um tempo para orar no meu dia. E o meu conselho é: orem ao Senhor. Ele conta que quando ele era mais novo, nesse podcast, ele fala que ele fazia lá todas as atividades no campo, mas sempre ele parava um momento para orar ao Senhor. Sempre que eu encontro com o irmão Paulo, ele fala comigo: pastor, eu estou orando pelo senhor e pela sua família. Desde que eu cheguei na igreja, eu ouço isso do irmão Paulo. Tem um horário específico do dia que eu paro e eu oro pelo senhor e pela sua família. Talvez ele nem saiba disso, mas o fato dessa igreja não estar mais com 40 membros, já com quase 250, é fruto também desta oração. Porque é isso que o Senhor está fazendo. Fundador da igreja de Floriano, fundador da igreja Batista Betânia, e aí sempre fazendo o quê? Não desistindo de orar. O irmão Paulo não parou de interceder e não para de interceder. Abraão não parou de interceder e não para de interceder. E assim nós devemos fazer. Devemos orar. Querido, não desista de orar pela sua família. Não desista de orar por quem você ama. Não pare de clamar pela misericórdia e a graça do Senhor. Ore, ore e ore, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Ore e ore. Porque o quarto e último conselho dessa noite é que nós não podemos parar de interceder e de orar pelas misericórdias e pela graça do Senhor. Amém? Quantas lições nós podemos aprender na vida de um centenário? Poderia listar aqui 100 lições,
Poderíamos ficar aqui a noite toda, mas uma delas eu sei que é muito clara e muito evidente para todos nós, já concluindo essa reflexão. Não merecemos nada. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça do Senhor. A maior bênção do Senhor não é sobreviver 100 anos nessa terra, mas é sobreviver a eternidade ao lado do Pai. E Jesus é o único caminho para isso. Eu tenho certeza que se o irmão Paulo pudesse pedir um presente nesta noite, seria de ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Não hesite em fazer isso. Hoje, Jesus está te convidando a viver além dos 100 anos, a viver uma eternidade ao seu lado. Renda-se a Jesus e reconheça que Ele é o Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Não olhe para os outros, olhe para Cristo, porque só Ele, somente Cristo, pode te salvar. Amém? Quero que você feche seus olhos nesse momento, por favor. E nós vamos orar, encerrando esse momento. Eu vou pedir ao irmão Paulo que ore por nós, que interceda nesse momento e faça uma oração, agradecendo e colocando as nossas vidas agora diante do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer as visitas que eu recebi. Muito obrigado. Os meus vizinhos queridos ali, é um prazer tê-los aqui diante de nós aqui. É muita alegria, viu? E essa igreja está com as portas abertas. Volte outras vezes, porque vocês vão ser muito bem recebidos. Não só pelo pastor, mas com toda a membresia. Amém. Quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas, inclusive o pastor que esteve lá, até lanchando comigo lá. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado por todos. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão importante, Pai, na vida desse humilde servo que aqui está. Ó Deus. Ó Deus, o Senhor tem amparado, o Senhor tem guardado em todos os momentos, por onde eu estiver, segundo a segundo, o Senhor tem estado acompanhando esta alma, desde o nascimento até o presente momento. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse amor infinito, ó Deus, e que o Senhor esteja nos abençoando, não só a mim, Pai, mas a cada pessoa que aqui está presente. Amém. Aqui. Um por um, Senhor, que o Senhor esteja abençoando grandemente e proporcionando a eles não só uma boa noite de sono, mas também uma vida longa e tranquila sob a Tua graça e misericórdia. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. E como aniversário, não tem graça se não tiver bolo. Lá fora agora nós vamos ter um momento de comunhão, de lanche e de confraternização. E você vai poder tirar foto com o irmão Paulo, vai ter uma mesa lá bonita de bolo, pra você tirar uma foto e a gente comemorar esse momento de 100 anos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra lá fora. Vamos lá, irmão Paulo? Obrigado. Amém.